Queridos amigos, Feliz Natal! Estamos aqui reunidos, como em todos os anos, para este momento muito especial dessa véspera de Natal, onde buscamos juntos levar, alçar até Jesus, não é? A nossa mais profunda gratidão por tudo que recebemos de oportunidades, de lições, de crescimento, porque não se cresce só quando sorrimos, também se cresce quando choramos. Às vezes até se aprende mais nesses momentos, não é? Então, é aquele momento em que agradecemos a Jesus, e claro que agradecendo a Jesus, agradecemos a todos os seus emissários e benfeitores que nos acompanham de forma pessoal, que acompanham a cada um deste mundo, tanto nós encarnados de forma particular, não é? Devido ao nosso contexto, como, claro, também aos nossos irmãos desencarnados que ainda estão necessitando de muito amparo, de muita ajuda. Lembrando que nós vivemos num mundo de provas e expiações, não é? Então, ainda é necessário, nós ainda precisamos de muita ajuda, muitas vezes, e não nos falta. Então, o que não nos falta mesmo são motivos de agradecimento. E é isso que vamos fazer hoje. Então, sejamos bem-vindos. Georgina, seja bem-vinda. Maria Helena, seja bem-vinda. Nilza, seja bem-vinda. E vamos começar, e todos aqueles que vão assistir depois também, sejam bem-vindos. A nossa mensagem de abertura é um poema de Maria Dolores, que foi recebida pela mediunidade de Chico Xavier, e o espírito, né, Maria Dolores, foi recebida pela mediunidade de Chico Xavier, e o título da mensagem é Tempo de Natal. Quem já acompanha esse programa há muitos anos, e desde lá da Casa Física, não é? Servos de Maria, e antes mesmo disso, no Grupo Espírita Ivone Pereira, que ficam em Icaraí, Niterói, quer dizer, o Grupo Espírita Ivone Pereira ainda realiza, e também hoje terá o seu momento de gratidão, lá na praia de Caraí, e a nossa casa, que também ficava em Caraí, que agora acontece apenas virtualmente, também desenvolvemos esse nosso momento de gratidão. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhinhos. Hoje é um dia, talvez, naturalmente, vamos receber família, temos muitas tarefas, e vamos fechar os nossos olhos e visualizar esse encontro com Jesus para agradecer a Ele, segurando em suas mãos. Tempo de Natal. Senhor Jesus, ante o Natal que nos refaz na terra o mais formoso dia, somos gratos a todos os irmãos que te festejam, entrelaçando as mãos nas obras do progresso. Vimos também trazer-te a nossa gratidão pela fé que acendeste em nosso coração. Mas se posso, Jesus, desejo expor-te o meu pedido de Natal. Falando de progresso, rogo-te, se possível, guiar os homens e as mulheres, sejam de qualquer nível, para que inventem, onde estejam, novos computadores que possam contar as crianças que vagueiam nos caminhos sem apoio e sem lar. E os doentes, cansados e sozinhos, presos no espaço de ninguém, para que se lhes dê todo o amparo do bem. Auxilia, Senhor, a humana inteligência a fabricar foguetes dentro de segurança que não erra, que possam transportar remédios, alimento e socorro, onde a dor apareça, atribulando a terra. Que o mundo te receba as bênçãos naturais, doando mais amor aos animais. Que nunca desampare as árvores amigas,
não envenene os ares, nem tisne as fontes, nem polua os mares. Que o ódio seja, enfim, esquecido de todo, que a guerra seja posta nos museus, que em todos nós impere o imenso amor de Deus. Que o teu Natal se estenda ao mundo inteiro. É que pensando em teu amor de cada amanhecer, todos resolvam a fazer um novo dia de Natal. E que encontrando alguém possamos repetir, tocados de alegria, de paz, amor e luz. Companheiro, bom dia. Hoje também é dia de Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos neste momento em que nos dirigimos a Ti, Senhor, para agradecer-te, trazendo hoje algumas reflexões sobre a família, que também foi marcada de forma em excelência, como tudo que o Senhor nos trouxe, na sua vinda até nós, Senhor. Obrigado por tudo. E que este dia que marca a tua chegada, hoje e amanhã, nós possamos trazer, Senhor, mais do que nunca, a tua imagem e o teu amor nos nossos corações, estendendo a todos aqueles que estão não apenas conosco no dia de hoje ou amanhã, mas em todos os dias. Pessoas que vamos encontrar agora até o próximo Natal, reencontrar. Pessoas que vão nos atiçar ou provocar, que podem tentar nos ferir. Ajuda-nos, Senhor, a buscar-te na prece, para nos fortalecermos e darmos sempre, e fazermos sempre, a melhor escolha. Que as tuas bênçãos estejam com todos nós deste mundo, Senhor, nos tempos difíceis que atravessamos e que são naturais do nosso momento e do nosso processo de crescimento. Abençoa-nos, Senhor, que a tua paz esteja em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. O nosso tema de hoje é sobre família. E nós colocamos uma imagem, não é? Da família sagrada, e que seria mesmo ali marcado naquele momento da manjedoura, onde temos José, Maria e Jesus. Um pai, uma mãe e um filho. Uma família. Uma família. Jesus poderia ter chegado na Terra aos 30 anos, né? Ele poderia ter, de repente, aparecido e a sua história começando a partir daí. Mas não foi assim que aconteceu. O que nós vamos ter? Nós trouxemos algumas imagens aqui. Deixa eu passar para cá. Certo, vamos começar aqui. Eu queria ficar pequenininha. Será que eu conseguia ficar pequenininha e a imagem ficar grande? Vamos ver. Ah, ficou bem assim, não ficou? Robertinha, para favorecer a imagem, será que se você fechar a câmera... Ah, isso, aí aparece a imagem toda. Ok. Então, Jesus poderia ter aparecido aos 30 anos, afinal, ele veio trazer o Evangelho. Para que contar a história desde lá de antes do seu nascimento? Há uma razão para tudo. Há uma razão, e na missão de Jesus, tudo tem uma razão tão gigante, porque é uma razão
ou são várias, não é? Que abrange toda a humanidade terrestre. Não abrange um ou outro, não é para favorecer a A ou B, não, é para nos ajudar a todos. Então, Jesus começa a sua chegada entre nós, e vamos lembrar que a chegada de Jesus, ela foi prevista 1000 anos antes. Vejamos, a nossa reencarnação, ela é feita, às vezes, o planejamento pode ser 1 ano antes da nossa encarnação, um pouco mais, mas a programação da chegada de Jesus, ela tem mais de 1000 anos. Vejamos que mega operação foi essa, não é? Para que tudo fosse realizado, e vamos ter na narração do Novo Testamento de Mateus, que é onde nos traz todos esses detalhes da sua chegada, temos essa narração de Mateus, porque que Mateus faz é ligar o que acontece às previsões do Antigo Testamento. O que Mateus pretende é provar aos judeus que Jesus é o Messias. Então, ele vai trazendo sempre paralelos do que está acontecendo com o que foi previsto. E aí nós temos aqui, logo de cara, Maria recebendo a visita do anjo, que lhe diz que ela não temesse, mas que ela iria receber em seu ventre uma criança que seria, vamos dizer assim, trazida pelas forças da espiritualidade maior, em que ele chama de Espírito Santo, e que ela não tivesse medo. E ela, humildemente, sendo o espírito que é, ela disse que era serva do Senhor e que se fizesse nela a sua vontade. Vejamos, era uma menina de mais ou menos 16 anos, que estava marcada para casar com José, ia receber um filho antes do casamento, que não era de José, e estudar na cabeça de qualquer ser humano, não é? Há 2000 anos atrás. Ela ficaria o quê? Uma mulher proscrita? Mas ele disse que ela não temesse. E ela não temeu. Quando José, vejamos, soube que aquela mulher que ele ia casar estava grávida, vejamos que nós estamos trazendo o quê? Conflitos internos, que às vezes começam antes de uma união. Conflitos. Esta era uma gravidez que, naquela época, se fosse, não é, de outra forma, José teria desmarcado o casamento. Não é? Ela foi infiel a ele antes do casamento, ou depois, ou infiel, ponto. E lembrando que as mulheres naquele tempo tinham um papel muito pouco valorizado. Não é? E foi exatamente isso que José pensou. Quando soube, quando ela contou, ele decidiu que ia terminar. Pensou. E aí o anjo apareceu a José, o mesmo anjo. E disse que José não desfizesse o compromisso, porque o filho que Maria estava esperando seria o Salvador. Salvaria os homens de seus pecados, foi o termo que o anjo usou para José. E outra vez nós temos o quê? Um espírito humilde e obediente que fez exatamente o que o anjo falou. E acolheu Maria e aquele filho que havia sido trazido das esferas mais altas. E se casaram, e veio o tempo do censo, e eles tiveram que ir, vamos ver aqui, eles tiveram que ir para Jerusalém. E a caminho de Jerusalém, porque era ali que José estava inscrito, Maria sentiu as dores, e eles pararam
estrebaria, porque não havia mais lugar na estalagem, e ali ela teve a criança que usou como berço a manjedoura coberta de palha. Vejamos, desafios. O que é a família? Momentos, claro, ela tinha um filho amado no seu colo agora. Estava feliz? Muito. E nós temos que houve a presença de anjos cantando, vieram nobres de outras terras que sabiam dessa profecia e foram seguindo a estrela, foram até Belém, que foi onde aconteceu, não é? No caminho de Jerusalém, eles pararam então em Belém, e Jesus foi recebido como um rei, embora estivesse numa manjedoura. Então, vejamos, lições. O que é importante numa família? Nós estamos num período muito consumista, não é? Queremos ter muitas coisas. Mas ali, naquele momento, aquela família que estava se formando, ela tinha o suficiente. Ela tinha amor. Ela tinha interesse pela figura humana uns com os outros, não é? Maria se importava com José, tanto que foi sincera com ele. José se importava com Maria, até porque lhe foi revelado a importância daquele núcleo para a humanidade. Como você não vai ficar impressionado com isso? Será que a nossa família também tem importância para o conjunto da humanidade? A família é a célula da sociedade. Vamos imaginar o nosso organismo. É composto de células. Se uma célula adoece, se uma célula degenera num processo cancerígeno, isso pode se propagar para o resto das células? Pode. Então, vejamos que existe um fator de solução e de comprometimento no contexto familiar. E isto vai depender do quê? Dos valores que nós temos e que nós vamos viver em família, esses valores. Se nós temos valores do ter acima dos valores do ser, esta família vai ter problemas? Não que não os tenha, se viver esses valores do ser. Mas ela vai ter muitos mais problemas. Por quê? Porque ela não terá as ferramentas propícias para lidar com todo tipo de problema. Quando nós temos uma visão do que é certo, e não apenas nas leis dos homens, nós estamos falando das leis de Deus. Quando nós temos uma visão do que é certo, nós não deixamos de ter desafios e problemas na vida, mas nós estamos muito mais aparelhados para enfrentá-los. Hoje nós estamos muito distraídos. Vejamos essa imagem. Tem alguém distraído ali? O único que poderia estar distraído ali era o bebê. Mas nós não vemos nessas figuras de pai e mãe distração. Não é interessante? Eles estão compenetrados, eles estão atentos àquele que chegava e que ia passar daquele momento depender deles. Sim, Jesus é um espírito perfeito, mesmo que estivesse sido deixado no deserto, criado por lobos. Vamos imaginar uma coisa bem absurda. Mas vejam que tudo que Jesus nos traz é para fazermos paralelos na nossa vida. Então, ele vem e se coloca como um bebê frágil. E o que nós vemos? Nós vemos José olhando Jesus como salvador da humanidade? Não. Como um bebê que precisa do seu amparo, do seu apoio. Esse mesmo bebê que, crescendo mais um pouco,
vai ficar com ele na carpintaria. Então, existem certas coisas, como o próprio, a sua própria chegada, presença de anjos, né? Todas essas circunstâncias que mostram, vamos dizer assim, a grandeza espiritual do mestre. Vejamos aqui um outro desafio que eles vão viver. Jesus cresce mais um pouco. Antes de trabalhar na carpintaria com o pai, ele cresce mais um pouco. E o que acontece quando Jesus tem mais ou menos 2 anos? O rei Herodes decide, sabendo, não é, que havia essa profecia do nascimento de um rei, ele decide matar uma futura ameaça. E decide, então, que todos os filhos, homens, meninos, primogênitos, até 2 anos, deveriam morrer. E foi uma matança, imaginem. José foi avisado pelo anjo em sonho que deveria fugir para o Egito. Ele teve que mudar de país, porque o seu filho estava sofrendo uma ameaça. Muitas pessoas, hoje em dia, infelizmente, devido ao contexto até do Brasil, não estão fugindo do país. Quem pode? Aqui era fácil, né? Ele arranjou uma mulinha, botou a mulher em cima e o filho e foi embora. Não tinha mala, não tinha alfândega, não tinha nada. O mundo mudou, mas muitas vezes nós, preocupados com o bem-estar do filho, nós podemos mudar de bairro, mudar de estado, mudar de país, não podemos? Às vezes não queríamos ficar onde estávamos. Mas para proteger a família, de novo, a família, há esse movimento. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: está aqui, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ao que os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. A família, ela mantém esses laços, né, de família. Vemos aqui esses 3 personagens, o pai, a mãe, o filho. Imaginemos laços de luz unindo esses personagens. Quanto mais amor, mais luz. Sendo que a família traz naturalmente esse convite a essa vivência. Mas e se não tivesse essa família? Essas pessoas não teriam laços entre elas. A luz que é esse amor, porque nós somos criados como espíritos simples e ignorantes. Toda a perfeição está em nós, na potência, na possibilidade, ali como germe, como a semente. Mas nós precisamos fazer com que se desenvolva. Então Deus tinha lá Deus não é um desafio, não é? Porque ele é perfeito. Mas ele tinha lá este caminho a construir. Eu vou ajudar meus filhos a progredir e até a perfeição. Que recurso eu posso usar para que eles saiam dessa casca do eu, do instinto de sobrevivência, do instinto... Porque nos animais, a maioria absoluta deles, crescem, as crias crescem e vão para a vida. Não existe mais esse laço de, né, irem se visitar e estarem juntas. Em algumas espécies existe, mantêm-se juntos. Mas a maioria das espécies do reino animal, ela se aparta. E depois, a partir daí, vamos dizer, uma leoa que nasceu de um leão, tem o pai leão, ela pode se tornar uma das leoas do grupo.
não é? Não, aí o leão vai falar assim, não, é minha filha. Não tem este discernimento moral como nós temos. E então, como espíritos chegados à fase humana, nós trazemos muito esta herança da nossa evolução anímica, não é? Estarmos fechados muito em nós, em nós, em nós. E essa nossa evolução moral nos desafia a isso, não é? A sairmos disso. E o que nos ajuda? Em que a família nos ajuda a não nos endurecermos no egoísmo? Exatamente aquela cena que vimos antes aqui. Para esses dois espíritos que assumem o papel de pai e mãe, são papéis que nós assumimos, e no Livro dos Espíritos é a única missão, no termo missão, que nós, espíritos comuns, recebemos, é a missão da maternidade e paternidade. E é uma missão, e por ser missão, é grave, é muito séria. E nós teremos que dar contas de tudo que acontecer quando estamos exercendo esses papéis, essa missão. Então, nós vemos ali que essas duas criaturas, e vamos imaginar que seja uma família normal, não seja essa sagrada família, mas seja uma família que está ali unida. Essas pessoas, esse pai e essa mãe, eles estão nos dando provas do não egoísmo. Eles não estão olhando para si, eles estão olhando para o filho, para aquele filho que necessita de proteção, de cuidado, de amparo, para esse filho que eles estão olhando. E isso tira o foco da pessoa sobre si mesma. E o que nós vemos é que realmente a vida muda diante dessa tarefa de maternidade e paternidade. Quem já viveu ou vive sabe disso. E o quanto isso custa. Porque às vezes você tem necessidades pessoais e você diz, não, eu não vou para a cama porque eu estou sentindo febril, porque eu tenho que botar meus filhos para a escola. Mas eu estou com mal-estar, eu estou com vontade de vomitar, vomito e volto para fazer merendeira. E se eu tiver que ajudar nos deveres de casa, eu estou lá, suando frio. Mas se eu estiver com uma febre alta, meu filho estiver com febre alta, quem vai ficar no leito de quem? Quem vai cuidar de quem? Interessa, vou estar morta para não estar lá. Até morta, se eu morrer, eu vou estar ali do lado do filho. Se ele estiver necessitado, aquela criança febril, eu vou estar ali também, para ajudar quem está ajudando o meu filho. E então é o meio de fazer com que a gente saia da casca do eu e vivencie esse amor, que é sacrifício, que é abnegação, que é renúncia. E olha só o que essas virtudes favorecem de crescimento para o espírito imortal. Quer dizer, é fantástico a gente imaginar que Deus criou esse sistema que tanto nos ajuda, que é um sistema que dói, claro, porque é tanto amor que a gente, às vezes, não tem como passar, vamos dizer assim, é maravilhoso ser mãe, são tantos momentos maravilhosos. Claro, na hora da gente falar, a gente fala dos momentos maravilhosos, mas tem momentos muito difíceis. Tem momentos que nos exigem muito mesmo. A adolescência não exige muito. Da gente estar assim, acima de tudo eu amo, mesmo que esteja brigando comigo o tempo todo. Então, muitas fases da vida, às vezes, quando os filhos se desviam pelo livre-arbítrio que eles, num determinado momento, sim, porque a missão de pai e mãe, em termos de formação, termina quando os filhos têm autonomia de fazer suas próprias escolhas, usar seu livre-arbítrio. Mas mesmo que tenham recebido os melhores valores, às vezes nós temos na família espíritos mais difíceis, mais duros, e que às vezes optam em se desviar do bem, apesar dos pais que têm. Pode acontecer, não pode? E então, mas aí ele já esse pai e essa mãe não têm responsabilidade. Por quê? Porque o espírito já está no pleno uso do seu livre-arbítrio. E ele tem o direito de fazer
as suas próprias escolhas. Então, esses papéis, e essa imagem de estudo, não é? Esses papéis nos tiram do eu, de pai e de mãe, e nos fazem desenvolver este amor, que é um amor que a gente dá, e o ideal é que a gente não espere receber, não é? Vamos combinar, né? A gente está dando por quê? Porque é um papel que nos preenche a alma, nos preenche a vida, que dá muito sentido a tudo que fazemos, que é muito importante e que salva a humanidade. Ou não, não é? Se não tivermos essa ideia. E aí, como estávamos falando, eles estão indo para o Egito, aqui estão fugindo, foram avisados, olha lá, que coisa difícil deixar tudo para trás e para manter a família em segurança. E quando falamos família, aqui o foco sendo mesmo o filho, que é mesmo o foco de uma família, o bem-estar dos filhos, mesmo que os pais tenham que se sacrificar. De novo, saindo da casca do eu. E tudo isso Jesus vem no seu contexto de vida, mostrando que suas lutas não começam aos 30 anos, quando ele é perseguido pela mensagem que ele divulga. As suas lutas começam muito antes. Então, quando passa essa fase de Herodes, 2 anos eles ficam no Egito. Eles voltam para a Palestina. Mas acabou aí, antes dos 30? Não acabou não, porque a gente estava falando do adolescente, não está? O adolescente, ele tem ideias próprias. E veja, mas Jesus está adolescente, mas continua sendo um espírito perfeito, não é? Sim, mas o que ele faz quando muitas vezes ele traz situações que nós nos identificamos? E é importante que a gente se identifique com Jesus. Então, ele não abre mão, é como um espírito muito iluminado que vai a uma região sombria e ele não mostra a luz que ele tem. Por quê? Porque isso não ia ajudar quem está ali nas sombras. Então, ele abafa a luz para favorecer o amparo e o socorro das pessoas daquela região. E Jesus faz a mesma coisa. Ele está ali abafado em sua luz. Ele, numa Páscoa, em que todo mundo ia a Jerusalém para as festas, e na volta, as crianças voltavam separadas dos adultos, como se tivesse uma pessoa responsável, né? E eles ficavam com as crianças. Ok, eles voltaram para casa e essa viagem levou poucos dias, né? 3 dias depois, cadê Jesus? Cadê Jesus? Sumiu, né? Taca procurar Jesus, volta lá, porque não vi. Bom, se não está aqui, ainda ficou lá. Eles voltam para Jerusalém para procurar Jesus. E cadê Jesus? Onde está Jesus? Pregando no templo, conversando com os doutores da lei no templo. Com 12 anos ele está conversando. E os doutores da lei estão conversando com ele. Porque ele querer conversar com os doutores da lei poderia ser uma infantilidade. Mas olha, os doutores da lei estavam conversando com ele. Ou seja, ele tinha conteúdo para atender o conhecimento dos doutores da lei de Jerusalém. Muita coisa. E aí vemos o quê? Maria e José chegando e questionando Jesus. Meu filho, como é que você nos deixa assim, nervosos? Você sumiu? E aí ele responde como um bom adolescente responderia, não é? Porque os adolescentes sempre têm um bom motivo. Vocês já perceberam isso? O adolescente sempre tem um bom motivo para fazer o que está fazendo. Mesmo que para o pai e para a mãe não faça muito sentido e gere problemas para esse pai e para essa mãe. Mas, meu filho, você está na casa de fulano, por que você não me avisou? Eu estou aqui preocupada, você não ligou? Mãe, você não sabia que eu devia estar na casa de fulano? Mas, meu amigo, é claro. Tipo assim, é claro, né, mãe? É claro, né, mãe? Oh, isso é um filho comum. Mas esse é Jesus. E Jesus vai responder com toda a naturalidade de um jovem que ele não devia saber que eu estaria cuidando dos negócios de meu pai. Ele está falando de Deus. E a mãe não retruca. Ela entendeu.
Mas fato é que ele deixou ela nervosa e preocupada. E ele fez isso por quê? Porque ele não sabia que ela estava nervosa e preocupada? Ou porque ele quis deixar uma mensagem sobre família? Que ele sabia que os pais têm problema com os seus filhos. Mas que eles precisam entender que muitas vezes as escolhas são feitas pelos imaturos de forma imatura. Precisa-se conversar? Precisa-se, mas nós não vemos aqui nenhum tipo de violência. Isso é uma coisa muito interessante. Essa é uma família pacífica, amorosa. E nós temos muitas famílias onde a agressividade é uma marca muito forte e isso perturba a formação da criança e do jovem. E Jesus vai nos trazendo essas ideias, essas mensagens, ainda dentro dessa vivência de criança, de bebê, de criança, de adolescente. E a partir daí, nós damos um pulo. Damos um pulo, por quê? Porque nós vimos aqui na imagem anterior que Maria estava em todas as imagens, não é? A mãe. E é claro que agora nós temos uma divisão em muitas famílias das obrigações com os filhos, mas o cuidado por muitos séculos dos filhos sempre foi de quem? Os cuidados foi sempre da mãe, não é? Embora algumas famílias hoje já dividam algumas tarefas, foram séculos e séculos e séculos onde a sociedade se estruturou dessa forma. Então, nesse contexto, Maria vai ser aquela que está com Jesus em vários momentos. Quando, antes daquele momento da cruz, ele, antes de começar aos 30 anos, ele vai numa festa de casamento, em que acaba o vinho, não é? As bodas de Caná. E a mãe vira para o filho e fala o quê? Não, ela nem fala com o filho, ela fala com os empregados da festa. Vai lá, fala com meu filho. E ele vai dizer para vocês o que vocês devem fazer. Só que ela não falou com Jesus, né? Jesus, tipo assim, mãe, o que está fazendo? Que tenho eu contigo? Pergunta ele para a mãe. Ele tem tudo com ela, não é? É a mãe dele. É a mãe dele naquele contexto, naquela história que está sendo contada. Mas é tão amoroso o jeito que ele fala com ela, mulher, o que tenho eu contigo. E aí o que ele faz? Eu não vou fazer nada disso porque não começou ainda o meu momento? Não, ele obedece à mãe e transforma a água em vinho. Aí ele manda trazer as talhas d'água e transforma a água em vinho, não o vinho que está sendo servido. Muito melhor do que o vinho servido no primeiro dia, que era o melhor vinho da festa. A festa de casamento durava vários dias. Então, essa é a mãe. Como nós... Veja, essa história está contada. A mãe é assim, às vezes meio abusiva, né? Ela vai indo. Ela vai indo por quê? Porque ela conhece os filhos. Ela sabe do que os filhos são capazes de fazer. Assim, vai lá, meu filho, vai que você é capaz disso. Não tem isso? Vai, meu filho, você é capaz. Claro que os pais falam isso também, mas nós estamos destacando aqui a figura de Maria porque foi com ela que aconteceu. Ela é aquela mãe que, diante de um conflito familiar, ela fica com os filhos mais difíceis. Às vezes as mães dão atenção aos filhos mais difíceis. É verdade isso? Por quê? Porque precisam mais dela. Aqueles que têm mais amadurecimento, aqueles que têm mais juízo, ela talvez não fique tão em cima. Mas aqueles mais difíceis, ela fica ali juntinho. Uma vez os irmãos carnais de Jesus, família, vão até ele dizendo que ele está louco, que ele é louco, de forma agressiva. Ele estava dentro de uma casa pregando e eles chegam falando isso. Os teus irmãos estão lá fora dizendo que o senhor é louco. E o que ele diz?
E a mãe estava junto com quem? Com Jesus? Não. A mãe estava junto com os irmãos difíceis. Talvez tentando evitar, porque ela conhecia os filhos que tem, que eles causassem algum problema para o outro irmão que estava simplesmente tentando viver a vida do jeito dele, com o que ele acreditava. Isso acontece em família? São conflitos de família. A mãe estava junto dos difíceis, apoiando aquele que estava querendo levar a vida dele. Mas não era perto dele que ela estava. Ela estava junto dos difíceis. E Jesus, então, diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E aí Jesus nos revela que existem duas famílias, dois tipos de família. A família da carne e a família espiritual. Na família da carne, nós podemos ter espíritos afins, que fazem parte da nossa família espiritual, e espíritos que nos são desafetos, ou nos consideram desafetos, ou nós a eles, ou é recíproco. E no planejamento reencarnatório, a espiritualidade promove esses encontros ou reencontros com um objetivo maior de quê? Lembrando lá do início, de desenvolver o amor, de sairmos do eu, rasgarmos esse casulo do eu e transcendermos, porque a família ela joga como se fosse um jogo de cartas. A família é a reunião de ases. Quer irmão melhor? Não é? Por quê? Porque o as, aliás, é a primeira letra da palavra amor, não é? O a é a cartada tipo assim, não, tá, nossa, são muito desafetos, mas são muito desafetos. Aí, os bons espíritos promovem, assim, então, olha, quantas vezes é muito desafeto, eles investem em laços fortes de sangue. Pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. E às vezes, mesmo assim, não dá certo. Mas é um investimento, uma grande possibilidade. Quantas histórias foram refeitas? Quantos ódios foram transmutados em amor na vivência familiar? Então, a família, ela é uma possibilidade de resgatarmos erros do nosso passado ou de outros resgatarem seus erros conosco. Porque nós estamos, assim, com uma tendência que muitas vezes repetimos, é isto, não é? Mas é família. Ou seja, vamos tolerar. É família. Os laços da carne, seja um filho adotado ou não, eles são valiosos. E daqui a pouco nós vamos falar de filho adotado. Neste momento aqui, nós vemos esta mãe vendo seu filho, veja, ela estava junto com os filhos difíceis, ela estava procurando o filho que não achava, foi dito a ela que a maternidade dela seria algo que traria certo constrangimento, ela foi superando tudo. No final, ela estava ali, testemunhando com seu amor a partida martirizante do seu filho, puro, bom, que só fez o bem, só falou do bem, estava ali, sendo torturado e morto dessa forma infamante, que é a morte da cruz. Ela estava ali com Jesus, e quando Jesus desce da cruz, ela o acolhe em seus braços. Michelangelo fez de um bloco de mármore essa imagem que nos traz esse amor de mãe acolhendo o filho, que foi tirado da cruz, mesmo assim continuava recebendo todo o seu amor. Mas antes de sair da cruz, Jesus disse a ela, primeiramente, porque o único dos 12 apóstolos que estava ali
testemunhando ao lado dela a partida do seu mestre amado. Era aquele que ele chamava de amado, né? Que era João, o evangelista. E ele estava ali, apoiando Maria. Nessa altura, João já tinha mais ou menos uns 19 anos. E ele vira para a mãe, do alto da cruz, pregado, e diz: mulher, eis o teu filho, indicando João. E disse a João, então, eis tua mãe. Ela passou por um luto? Claro que passou, né? Temos aqui uma mãe arrasada, não é? De tristeza. Mas Jesus compensa, vamos dizer, a falta do cuidado familiar que ele não poderia mais prestar à mãe, trazendo João para a condição de irmão na família. Naquele momento ali, quando ele fala primeiro com a sua mãe, é como se ele dissesse: mãe, adota este filho como teu. Eu não vou estar aqui, mas ele vai cuidar de ti. E aí nós temos o filho adotado, né? É muito interessante. Naquele momento, Maria adota João como filho. E João é adotado por Maria e passa a tratá-la como mãe e a cuidar dela como mãe. E é interessante, porque eles vão viver em Éfeso e não vemos aqueles irmãos difíceis de Jesus, aqueles irmãos de sangue, no sentido de ser da mesma mãe, não é? Ele a leva para Éfeso e cuida dela até a desencarnação dela, quando Jesus, contado pelo espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, vai buscá-la. Aí ele já a acolheu. E Maria, esse espírito tão abnegado, e que viveu a maternidade do jeito que viveu, e aí voltando aqui, antes de falar disto, não é? Sobre os filhos adotados. Ah, mas não é da família de sangue. Não é por ser adotado que é menos filho. E nós temos isso na fala de Jesus. Olha só, Jesus falando de família. E, de novo, não é? A família, olha como os laços da família, é claro que para Jesus todos nós somos irmãos e ele nos ama igualmente, porque ele já desenvolveu esse amor na plenitude. Mas ele está nos ensinando a vivermos esses laços e tirarmos o melhor partido possível desses laços da família aqui quando estamos encarnados. Esta é Maria, como foi retratado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, no ano de 1986, por um retratista da polícia. Então, o retratista Emmanuel ia descrevendo Maria, e o artista ia fazendo esse retrato falado de Maria, assim, que se chama de um retrato falado. É assim que Maria se mostra no mundo espiritual, quando vem das esferas mais altas para as regiões umbralinas, sombrias, onde são amparados os suicidas, porque Jesus delegou ao seu coração maternal o cuidado dos suicidas, o maior sofrimento que um ser humano passa quando ele comete este ato consigo mesmo, não é? E ela recebe essa missão do Senhor, e temos isso muito bem narrado no livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira.
Então, também é algo que traz mais, porque quando nós vivemos a maternidade, e a gente sabe disso, né? Quando uma criança chora é diferente. Dói. A gente está andando na rua, alguém está chorando, uma criança está chorando, parece que o nosso radar já fica tipo assim, o que está acontecendo? Né? Então, é um papel que nós vivemos, é uma tarefa que nós escolhemos viver numa encarnação, ou às vezes não passamos por essa numa encarnação, mas ou já passamos antes, ou vamos passar depois, que nos favorece esse desenvolvimento de abnegação. Não interessa se o filho é de A, é de B, é de C. É uma criança que está necessitando. Então, eu, como mãe, já desenvolvi esse olhar para quem precisa ainda de uma ajuda por não conseguir cuidar-se por si mesmo. Aí, quando vemos lá, né, que a mãe está, a criança caiu, e a mãe está lá dando um beijinho no joelho, aí fazemos assim, graças a Deus, está tudo bem. Né? Estamos lá com uma outra mãe dando atenção às suas, vamos dizer assim, às suas bênçãos da vivência materna. Então, esse é Jesus, não é? Olha só. Poderia só trazer a mensagem do Evangelho e ok. Ele dá um foco naquele mandamento do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, não é? Que é a primeira revelação das leis de Deus, honrai vosso pai e vossa mãe. Está lá, honrai vosso pai e vossa mãe. E essa honra, aí eu não vou honrar meu pai e minha mãe porque me abandonou na porta da igreja, ou né, sei lá o quê, mas deu a oportunidade da pessoa reencarnar. Só por isso, um pai e uma mãe nos são credores do nosso respeito e da nossa gratidão. Por quê? Porque tem muitos que abortam, não tem? Então, a pessoa não aborta, tem e entrega ao Estado para doação. Mas pelo menos deu uma chance da pessoa viver a sua encarnação. Então, muitas vezes as crianças adotadas vêm de famílias que não se formaram, né, de pessoas que estão desesperadas porque não podem cuidar, porque se ficar com a criança vai morrer de fome, ou vai, né, alguma coisa que ela não consegue viver, ou os pais não conseguem, mas não tiram o direito à vida, continuam dando aquele espírito direito à vida. E a oportunidade de ter uma família, não é? Eu falei muito nesse momento de gratidão, hein? Mas como é que a gente fala de família e fala pouco? Família é um container de situações, né? É um assunto muito complexo e que nós agradecemos a oportunidade, e a gente sabe assim, falar de família é falar de problema, é falar de desafio, é o tio difícil, é a mãe difícil, é o filho difícil, é o sobrinho difícil, mas também nós somos difíceis para alguém. Não vamos pensar que não, porque também somos um desafio para alguém ou alguém. Então, nós vamos terminar com um poema, que é o poema da mensagem de Natal deste ano, da nossa Casa Espírita, do Lar Espírita Servos de Maria, que está aqui, que é sobre Maria. Vamos fazer assim. Eu não posso sair, porque senão o áudio vai embora. Que danadinha. Que danadinha. Bom, então eu vou fazer assim. Meu Deus, eu não imprimi. Eu botei aqui. Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada, tá vendo? Roberta é um anjo. Então, vamos lá. O poema fala de Maria.
acrescentando que essa passagem, em que Jesus delega Maria a João e João a Maria, a partir do século XIII, devido a essa passagem, na cultura popular, as pessoas passaram a considerar Maria a mãe de todos, porque nós nos aproximamos de João como se João fosse cada um de nós, não é? E é interessante porque passou a fazer parte da cultura popular a partir do século XIII, ou seja, 1200 e qualquer coisa. Isso é bastante interessante, não é? Nós chamamos Maria de nossa Mãe Santíssima. Da onde surgiu isso? Surgiu dessa passagem. Então, vejamos. Maria. A brisa corria suave naquela noite estrelada da Palestina. Pelo ar bailavam os sons da natureza. E no coração de uma mulher apenas um desejo: receber em seus braços o pequenino ser, anunciado pelo anjo do Senhor. Para todos o Salvador. Para aquela mãe apenas o seu pequenino, que necessitaria do calor de seu colo e da doçura da sua voz. Ele seria sempre o seu maior prêmio, seu filho. Ela, que para esse filho amado foi sempre a luz do refrigério divino, balsamizando seus momentos de maior testemunho, esta luz sublime, que quase nada falou, mas que deixou gravado no éter deste mundo a marca de seu intraduzível amor. Amor não apenas pelo seu querido filho, mas por todos aqueles que adotamos a sua maternidade de luz. Esta mãe de todos nós, és tu, Maria amada, testemunho da misericórdia de Deus pelos pequeninos da terra. És tu, Maria, mãe dos desesperados e infelizes, dos que ainda não despertaram do sono do eu. És tu, Maria, que o nosso coração aprendeu a amar em meio a acerbas agonias. És tu, Maria, que neste Natal, mais uma vez, possas recolher a nossa gratidão pelo pequenino que por ti chegou até nós, o grande médico de nossas almas. Obrigado, Senhora. Bendita sejas, Maria, no amor infinito de Deus, pois bendita és, Senhora, para sempre em nossos corações. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, que nosso Natal seja de muito amor, união, paz, e não esqueçamos do nosso divino aniversariante. Paula, obrigado pela presença. Márcia, Marta, Sayonara, Thelma. Tenhamos Nilza, tenhamos todos um Natal de muita paz. Que Jesus nos abençoe. Obrigada.